Nesse vídeo, eu tenho a missão de explicar, de maneira mais rápida e sucinta possível, o que é o amadurecimento emocional e como ele pode proporcionar a você uma estabilidade e controle das suas emoções diante das dificuldades e desafios inescapáveis da vida. O que é o amadurecimento emocional? É um processo profundo de evolução da sua personalidade que leva ao amadurecimento das suas emoções. Trocando aqui miúdos no bom português. É você se tornar estável emocionalmente quando uma dificuldade da vida vier te perturbar. São os problemas normais da vida, os probleminhas, os BOs, né? Então, quando eu falo dessa maturidade emocional, ela é sinônimo de quê? O que ela te entrega? É diminuir consideravelmente os seus níveis de ansiedade e estresse, é aprender a dizer não sem sentir culpado, é ter mais autoconfiança e autoestima em todas as áreas da sua vida, é ter mais equilíbrio emocional sem ficar descontando a sua raiva e frustração nos seus amores, ou seja, teus filhos, né? tua esposa, teu marido, aquelas brigas desnecessárias. É ter mais facilidade em lidar com pessoas de diferentes tipos, sem que o jeito delas te tire do sério. É ter mais facilidade para lidar com os desafios e frustrações que são naturais da vida. Ou seja, aquele aperto financeiro inesperado, aquela briga no casamento, aquela crisezinha, uma doença grave, enfim, episódios normais da vida. É também vencer o medo da opinião dos outros, seja da sua própria família e até mesmo no teu relacionamento. É vencer a dependência emocional, é não cair em chantagem emocional, em insinuações que te deixam mal emocionalmente. É, enfim, também aprender a ouvir o seu coração. É ouvir e confiar nas suas escolhas pessoais. E o que aconteceu com as pessoas que desenvolveram maturidade emocional? Eu olhava sempre pro meu umbigo, né? Se aquilo era bom pra mim ou não era bom pra mim. E eu acabava ignorando que ao meu redor existiam pessoas que tinham tantas necessidades quanto eu, que também precisavam desse olhar, que também precisavam ser cuidadas muitas vezes, que também precisam de ajuda. Eu tava num estado que eu cheguei, eu olhei e falei assim, eu preciso fazer algo com a minha vida, porque do jeito que tá, não dá. Tinha dificuldades de fazer coisas básicas, assim, não tinha vontade de sair da cama, era muito difícil ter energia para organizar a casa, para me cuidar da minha saúde, da minha alimentação, coisas que anteriormente eram muito básicas para mim, eu não estava conseguindo fazer. Quando eu comecei o processo de inteligência emocional com o Igor, eu percebia que eu tinha muitas afetações, né? Eu ficava muito chateada com algumas coisas, irritada, brigava com muitas pessoas. Eu via que assim, o mundo externo me afetava muito. E eu sabia que tinha que ter uma forma de viver de uma forma mais tranquila, uma forma mais madura. Eu olhei e falei, isso aqui é muita imaturidade. Até aqui, ai, foram muitas vitórias, das mais simples, como simplesmente lavar uma louça sem se encher o saco com isso, sem se incomodar com isso, até a perda de peso corporal, o perceber que a minha fisionomia, né, que o meu físico, ele pode me ajudar nas minhas questões espirituais, nas minhas questões internas, na cura das minhas feridas. Até hoje eu diria que a mais recente vitória é o decidir, né, sair da casa dos meus pais e morar num lugar meu, alugar um apartamento, então ter o meu espaço. Depois com o processo com o Igor, eu comecei a desenvolver essa maturidade, que é muito difícil hoje em dia, né? Porque a gente vê que nós temos um mundo muito imaturo. Foi fundamental encontrar ele nesse processo porque me deu confiança para caminhar assim e entender de forma prática. Hoje eu consigo, no primeiro momento eu não conseguia fazer coisas básicas. Hoje eu consigo ter uma vida estruturada, eu consigo me cuidar em diversos âmbitos, ter disciplina com a minha espiritualidade, ter disciplina comigo, sentir o meu corpo, sentir quando um alimento não me cai bem, quando tenho uma baixa energética depois que eu como algo e antes eu não conseguia nem sentir o meu corpo, então
Eu comia as coisas que não me faziam bem, depois eu ficava mal, não tinha energia e eu nem sabia de onde veio aquilo. Eu fui entrando em contato com o meu corpo, com os meus sentimentos e comecei a criar o meu guia interno. Bom, como você viu, essas foram as vitórias que elas obtiveram depois que começaram a amadurecer suas emoções. O mais legal disso tudo é que as conquistas, quando a pessoa se torna mais madura emocionalmente para lidar com as situações da vida, são conquistas as mais variadas que se possa imaginar. É como aquele presente inesperado. A Bárbara, por exemplo, como você viu, conseguiu vencer a dependência emocional dos pais, já está morando sozinha, parou de reclamar, perdeu peso. A Kátia, por exemplo, venceu a procrastinação, que tinha raiz na má alimentação dela. E ela aprendeu a ouvir sua sabedoria interior, seu coração, a sua intuição e parou de se afetar por tudo que as pessoas falavam para ela, né? Os nãos e etc. Enfim, as vitórias e recompensas elas são específicas para a sua vida e geralmente necessárias para destravar. Bom português aqui de novo. Ou seja, se você está com dificuldade no relacionamento, a maturidade emocional, ela então destravará essa área, que é atualmente sua fonte de sofrimento. Do mesmo modo, se for na sua área familiar, será então a área que te dará mais ganho. E assim vai. E para quem serve o amadurecimento emocional? Vamos lá. São muitas variantes, mas eu vou falar as principais aqui. Para a pessoa que tem mania de ficar revivendo as suas emoções a todo instante, como que numa espécie de ruminação mental. A pessoa não consegue fazer outra atividade a não ser ficar só pensando naquela coisa. Para aquelas pessoas que param tudo que estão fazendo porque sofreram uma frustração emocional. Ou seja, brigou com seu namorado no WhatsApp, né? Brigou com a mãe, brigou com o pai, alguém falou alguma coisa que não gosta para você e você travou. Para quem facilmente perde o controle emocional, ou seja, aquela pessoa que estoura por qualquer coisa, ela tem aquela sensação de que ela está sempre no limite, está sempre estafada, né? Para quem também está procurando um curso de inteligência emocional, né? Afinal, voltado para o autoconhecimento profundo e verdadeiro, e não aqueles cursos que só querem te vender certificado e a transformação real fica de lado. Também serve para as pessoas que têm costume de fugir das suas emoções, jogar para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu, sabe? Depois daquela discussão, entra na caverna. Tem também para aquelas pessoas, né, que têm a criança interior ferida, ou seja, sente muita sensação de rejeição, abandono, de ser incompreendido pelo mundo e pelos seus amores. Serve também para as pessoas que têm dificuldade para lidar com as outras pessoas, seja no âmbito familiar, profissional e amoroso. Não lida bem com um jeitão diferente do outro. Quem tem dificuldade também de expressar seus sentimentos para si, entender e também expressar para os outros. Serve também para quem tem dificuldade no julgamento alheio, opinião alheia, o que os outros estão pensando e falando de mim. Serve também para as pessoas que se sentem preso àquele núcleo familiar, né? Se sente preso ao pai, se sente preso à opinião da mãe, não conseguiu cortar o cordão umbilical. E para você que está chegando agora e caiu nesse vídeo de paraquedas, talvez não deva me conhecer tão bem. Eu quero apresentar um pouquinho da minha história e como tudo isso aconteceu. Obviamente essa metodologia de amadurecimento emocional ela não surgiu do nada, não saiu da minha cabeça, não fui eu que inventei. Eu não me tornei terapeuta especializado nessa área de uma hora para outra. Houve um caminho e todo um processo para isso. Eu era um cara extremamente medíocre, vivendo uma vida medíocre, fazendo coisas medíocres, mas que no fundo desejava fazer coisas extraordinárias. Na prática, eu trabalhava mal, não dava atenção ao meu relacionamento, não valorizava a minha família, não tinha prática espiritual e vivia reclamando dos outros, sabe? Aquela reclamação chata do mundo, do governo, do imposto, enquanto eu ficava lá no bar, bebendo com os amigos e não fazendo nada. E desejando coisas extraordinárias. Um verdadeiro medíocre. Eu era o tipo de pessoa que ia deixando a vida me levar, sem consciência para onde eu queria chegar, quem eu gostaria de ser e fazer nesse mundo. Eu só tinha um desejo, né, meio disperso no peito de fazer grandes coisas. Fiz uma faculdade que eu não escolhi. Na verdade, quem escolheu foi uma vidente. Que ela se dizia ser vidente, mas ela, na verdade, ela errava tudo, todas as previsões. E aí o gênio aqui, um dia decidiu ir na vidente. E aí, vidente? Não vou falar o nome dela. E aí, vidente? O que eu posso fazer? Faz direito que vai dar certo. A mulher foi fiel aos erros e não deu certo, né? A minha história da maturidade emocional, ela começa aqui. Que após eu me formar em Direito, pegar minha carteira da OAB, eu tive que, pela primeira vez, me enfrentar. Enfrentar as minhas inseguranças, as minhas próprias escolhas e caminhos. Coisa que eu nunca fiz na vida. Eu era guiado pelos meus pais, pelos meus amigos, pela opinião alheia, pela vidente, né? Medo do julgamento, e eu nunca ouvi a mim mesmo.
Eu ouvia a todos, menos a mim, miseravelmente. Eu tive uma crise existencial nessa época. Eu sabia que eu não queria seguir a carreira de advocacia, eu desejava algo diferente, mas eu não sabia externalizar as minhas emoções e pensamentos. Eu era completamente perdido mentalmente e emocionalmente. Eu mal sabia sobre mim. Eu tinha pouquíssimo autoconhecimento. Eu não sabia o que acontecia aqui dentro. O meu chamado para despertar a maturidade emocional começou na crise de carreira. Mas o buraco era muito mais embaixo. A carreira ela foi só a ponta do iceberg, né? Ela foi só um sintoma. Essa época, quando eu decidi que não iria seguir no caminho da advocacia, eu tive que lutar contra a opinião da minha família. Tive que lutar contra a opinião da minha ex-namorada de época, de amigos e de amigos que se diziam amigos. Opinião de terceiros e a pior delas era a minha própria insegurança. Que as emoções estavam aqui dentro borbulhando a todo vapor. E eu lembro que eu enlouquecia por dentro. Cara feia que o meu pai ou minha mãe ou algum familiar dava, eu gelava a perna, eu tremia por dentro. Meu coração ficava gelado, meu estômago embrulhava. E eu morria de medo, porque eu queria ser acolhido pelas pessoas que eu amava. Eu queria que as pessoas me amassem do jeito que eu fosse, e eu queria que eles também aceitassem as minhas escolhas. Eu era realmente muito afetado emocionalmente. Muito. Mas muito mesmo. Eu acabei entrando numa depressão silenciosa por conta de toda essa desestabilidade emocional que eu me encontrava. Eu comecei a ficar com medo da vida, com ainda mais medo do que os outros iriam pensar de mim, né? O rumo que eu queria tomar para minha vida. E eu duvidava de mim. Enfim, eu cedia as minhas emoções e as confusões mentais. O meu coração e mente era um verdadeiro inferno, meu coração apertava, a minha mente oscilava a cada segundo e eu acordava todos os dias sem vontade de sair da cama. Eu deixava o desânimo me vencer e eu praticamente já acordava exausto. Até que um dia de inspiração, algo mudou dentro de mim. Com certeza foi uma inspiração divina. Era bem no meio da madrugada e eu fui tomado por um sentimento de raiva. Uma raiva que eu nunca senti na vida. Ela era diferente das outras. Eu sentia uma raiva absoluta de tudo o que me acontecia. Eu sentia a raiva dos meus familiares, sentia a raiva de mim, sentia a raiva de quem me julgava, sentia a raiva da minha vida, cara. E esse sentimento desejava fazer de mim um indivíduo mais livre para seguir o que o meu coração dizia. Essa raiva foi boa. E foi aí que tudo começou a mudar. A partir dessa explosão, né, dessa raiva, que eu criei o meu combustível para poder modificar tudo. A mudança começou aí. Eu comecei a buscar resposta em leitura de autoconhecimento, psicologia, espiritualidade, filosofia, meditação, enfim, tudo que pudesse na época responder as minhas questões. Eu fui atrás, estava disposto a sair daquela situação e encontrar o meu rumo. Eu estava puto com aquela vida que eu tinha. A espiritualidade, no início, foi quem me tirou do buraco. Comecei a praticar meditação, fazer leituras diárias, orações, fui compreendendo o que se passava dentro de mim, fui compreendendo as minhas emoções e indiretamente aplicando os conceitos da maturidade emocional, mas ainda de forma muito primitiva. Muito na frente, lá com os meus estudos, eu fui compreendendo o que eu estava fazendo nessa época e qual é a fase que eu estava passando. Esses estudos foram entregando forças para bancar as minhas escolhas pessoais. Eu lembro que eu comecei a bater de frente com todos que zombavam de mim, todos que duvidavam e dos que torciam contra. Eu estava sendo tomado por uma força de vencer ou vencer. Aquela raiva continuava dentro de mim e eu fui percebendo que essa raiva era boa, um sentimento bom. Durante esse processo de bancar as minhas escolhas e bater de frente com quem discordava de mim, eu fui em busca da minha própria força individual. Eu queria mostrar para mim mesmo que eu tinha um valor. E eu descobriria quem eu era, quem eu gostaria de me tornar. Durante essa busca, eu continuei aprofundando nos estudos, me especializando por um tempo na área de desenvolvimento emocional. Eu comecei, como coach nessa área de desenvolvimento emocional e posteriormente como terapeuta holístico, atividade que eu atuo hoje. Acontece que até chegar nessa fase de eu me tornar terapeuta, eu passei por umas rupturas e ressignificações emocionais muito importantes e que vai fazer sentido para você ao longo desse vídeo. Toda essa história aqui que eu estou contando. Então, ainda nessa fase da raiva, que me dava esse combustível para mudar, as minhas emoções, elas foram estabilizando relativamente. Até que eu decidi sair da casa dos meus pais para encontrar o meu próprio rumo, a minha própria voz. Eu, num ato de maluquice, de coragem e ousadia,
foi um salto na minha vida. Porque eu era extremamente dependente emocionalmente e financeiramente deles. Eu mudei de estado, saí do Rio de Janeiro, fui lá para o Paraná, Curitiba, para começar minha vida do zero. Não conhecer ninguém e aprender a lidar comigo mesmo, com as minhas emoções, com o meu medo, com as minhas fraquezas. Fui lá fazer Uber, dar minhas aulas de Muay Thai para tirar um dinheiro extra, enquanto eu pagava meus cursos, meus estudos, e tinham ali uns 2, 3 pacientes ali e clientes de coaching. Lembro que cheguei para minha mãe e disse, quando fui sair, mãe, tô partindo, vou morar lá para Curitiba e vou tirar o meu sustento como Uber, como Muay Thai, enquanto estudo. E aí a véia chegou e falou assim, cara, você é maluco, você é doido, você tá com uma OAB na mão e você vai correr o risco de vida para fazer Uber, porque é perigoso e tal, você quer... Enfim, né? E durante todo esse caminho eu fui descobrindo em diversas literaturas, experiências pessoais, atendendo pessoas, cursos com professores e mentores maravilhosos, sou grato até hoje, que existe um caminho para o nosso amadurecimento individual e emocional, que eu chamo de maturidade emocional. Eu fui linkando as ferramentas, estudos, experiências pessoais que eu passei, para que pudessem ser usados para desenvolver uma melhor inteligência e amadurecimento das emoções. E é o que eu vou citar daqui a pouquinho. E eu garanto a você que você está assistindo esse vídeo, que não é necessário todo esse processo doido que eu passei. Desde a crise na carreira, a depressão e até mudar de estado e passar perrengue financeiro e emocional. Eu só não tinha ninguém para me ajudar e me orientar acerca das minhas emoções e do meu amadurecimento. E foi através de todo esse caminho que eu criei o meu método IM, de maturidade emocional. Eu vou te falar agora como a maioria dos cursos e pós-graduações que tem aí caríssimas, com um monte de figurão de inteligência emocional ensinam. Eles vão te entregar um conjunto de crenças extremamente empoderadoras e positivas. Vão indicar leituras de psicólogos americanos muito bons, best-sellers, como aquele famoso, o Antifrágil do Nassim Taleb, o Mindset da PhD Carol Dweck, Tony Robbins e por aí vai. Alguns cursos mais sofisticados, eles vão além. Vão dizer que você deve identificar as suas emoções, fazer a gestão delas e depois usá-las a seu favor. São técnicas famosas, aquela, por exemplo, da pose do herói, que você fica no espelho por alguns minutos para estimular um estado mais proativo, estimula os seus hormônios, o seu cérebro, etc. Vamos lá. Tem também aqueles que pedem para fazer o uso da sua memória, para acessar episódios que foram muito bons, para você se sentir forte, empoderado, para vencer os desafios pontuais. Ou seja, você utiliza a emoção a seu favor para responder uma demanda da vida. E vamos lá, isso tudo é muito bom, tá? Isso aqui não é crítica. Ele vai fazer muito bem para você, vai fazer a sua vida andar, porém, até um certo ponto. E por isso que ele não é autossustentável a médio e longo prazo. Por que, Igor? Porque esses cursos ajudam você a fazer uma gestão da emoção e não superá-las. Isso significa dizer que você, em última análise, você vai continuar escravo das emoções. Não é isso que eu ensino. Eu coloco você para utilizar o que você tem de melhor, que é a inteligência e a maturidade. Esse é o ponto, a chave aqui é a maturidade. Ou seja, elas vão além, elas integram a emoção na sua personalidade. E a sua inteligência, com maturidade, irá dominar as emoções e você finalmente sairá desse mundo confuso e extremamente oscilante. Eu explico. Vamos lá. Se você precisar sempre de uma emoção de coragem e de empoderamento para fazer seus deveres diários, como trabalhar, estudar, dirigir, lavar louça, cuidar das crianças, trocar a fralda do moleque, enfim, uma hora tu vai cansar. Eu garanto que tu vai cansar e você vai querer chutar o balde. Por mais que você tenha as ferramentas para gerenciar, identificar as emoções, você vai ter a sensação de que você não sai do lugar. A sua própria experiência já confirma o que eu estou te falando. Você, na sua cabeça, sabe o que é melhor a ser feito. Você mesmo assim você não faz, não é? Não é assim que rola? Ou tem outro jeito. Você espera aquela empolgação tomar conta de você e a coisa flui. E você faz. Mas logo percebe que a animação morre e você deixa de fazer. E por que você não sai do lugar? Porque você continua operando no reino das emoções, sem a inteligência, ou somente a inteligência sem emoção. O ideal que eu ensino é operar com a atividade, com a afetividade, ou seja, a emoção mais a inteligência, elas estão juntas. A pergunta mais óbvia que você tem que se fazer é: para que eu estou utilizando as minhas emoções? Para onde isso vai me levar?
E além disso, você tem que aprender a desejar ardentemente aquilo que você quer. Quem você deseja se tornar. Que tipo de vida harmônica você quer levar. Aqui é onde o reino das emoções opera. É aqui que torna a sua ação consistente e a inteligência alinhada com o que deseja. Somente através de uma personalidade madura irá fazer você ser uma pessoa mais forte emocionalmente. Ou seja, mais equilibrada para lidar com os desafios da vida. A chave é a maturidade. Não basta só a inteligência emocional. Veja, vamos lá. Identificar, fazer gestão dos recursos emocionais, desenvolver crenças empoderadoras, sem um rumo de amadurecimento, é o mesmo que aprender a dirigir, mas você não sabe para onde vai e o motivo pelo qual dirige. Entende? É ter a carteira de motorista e não saber usar. Portanto, a inteligência emocional sem maturidade não adianta de nada. E é por isso que eu chamo de maturidade emocional. Quem já fez curso de inteligência emocional sabe, não tem nada ali citando o desenvolvimento da sua maturidade. Ou seja, a sua personalidade, o seu eu, você, né? O euzinho, personalidade, você, eu, tá? Os cursos, eles vão te dar um up. Mas depois a confusão de sentido para a sua vida vai começar a se instalar. E é aqui que eu vi o grande problema desses cursos. Eles entregam apenas o ferramentário, que é bom até, é maravilhoso na verdade. Mas sem um sentido para utilizá-los, a gente fica meio perdido. O que eu faço é, além das ferramentas, eu entrego o ferramentário, sim, da inteligência emocional e um itinerário do amadurecimento. Esse é o grande diferencial. E o que isso significa na prática? Significa dizer que para cada fase da sua vida, suas motivações, suas emoções, elas devem ser olhadas de forma diferente. Você não é o mesmo em cada fase da sua vida. Esse é o ponto. Então, vamos ao esquema geral para você entender melhor do que eu estou falando aqui. Para você visualizar bem, tá? Eu chamo de FAE, fases do amadurecimento emocional. Vamos aqui, vou botar aqui na tela, vamos botar na telinha que eu vou acompanhar com vocês aqui embaixo. Vamos lá. Então você está vendo no esquema aí na tela, estou olhando aqui para baixo porque eu estou acompanhando aqui no computador, tá? A gente não se perder. Então vamos lá, então você está acompanhando aí na tela que são 4 fases, certo? Tem a fase do alecrim dourado, que é a primeira. A segunda fase do rebelde sem causa. Depois temos a terceira fase do adultinho bem resolvido, que adultinho bem resolvido ele pode ser, ele abre em 2 fases, subfases, né, subetapas. E a fase do adulto bem resolvido de alto valor. Vamos começar aqui pela fase do alecrim dourado. O que é essa fase do alecrim dourado? Essa fase, tá? Isso aqui é uma fase, para você entender, isso aqui é um caminho que todos nós trilhamos. Há um caminho aqui de amadurecimento. Conforme a gente vai amadurecendo o eu, né? Ou seja, você, né? Você, Natália, João, Joaquim, Manuel, Igor. À medida que você vai amadurecendo o teu eu, você vai subindo, você vai escalando nessas etapas. Ou seja, você vai amadurecendo. E à medida que você amadurece, você vai se tornando uma pessoa mais forte. Você vai se tornando uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Você vai se tornando uma pessoa mais consciente do teu eu. Você vai se tornando mais complexo. Você vai se tornando uma pessoa que, de fato, cria um impacto no mundo. Então vamos entender aqui, tá? Então você entendeu rapidamente aqui o que é essa trilha, do que se trata essa trilha, tá? Então vamos entender aqui, na fase do alecrim dourado, o que é essa fase? Essa é uma fase, em resumo, essa é uma fase onde as suas emoções elas estão borbulhando, né? Aquele sentimento, sabe aquele sentimento de abandono, o sentimento de que as pessoas não te amam, de que o mundo é um mundo muito difícil, né? É o sentimento ali daquele, será que as pessoas estão me julgando? Será que as pessoas estão me desprezando? É a busca pela felicidade, é uma busca pela felicidade através da validação dos outros. Essa fase do alecrim dourado é a fase onde você se encontra, né, na sua maturidade, no teu eu. É uma fase onde você busca uma validação e um amor. Você busca um acolhimento. Você busca estabilizar isso aqui que está no seu peito. A grande motivação dessa tua fase é uma motivação de amor. Você quer ser amado. Você quer ser acolhido, né? Só que nessa fase, se você quer ser amado, você quer ser acolhido o tempo inteiro, temos aqui um problema. Você demanda do mundo. Você pede que o mundo lhe dê coisas. E, infelizmente, a pessoa que demanda, ela não consegue entregar, ela não consegue produzir, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue ter relacionamento direito, ela não consegue simplesmente estabilizar
a tua própria vida. E ela precisa evoluir, né? E quando esse sujeito evolui, ele vai então para a fase do rebelde sem causa. Que fase é essa? Quando você finalmente equilibra as emoções, lembra? Fase do alecrim dourado, que é o equilíbrio das emoções, a busca pela validação, a busca pelo amor. Quando o sujeito entende que ele não precisa de muito amor, esse aqui que é o pulo do gato. Quando o sujeito ele percebe que ele não precisa de muito amor, mas que ele precisa sim de desafios, ele precisa entender a sua força, ele então entra na fase do rebelde sem causa. Você começa a brigar com o mundo, começa a perceber que o mundo ele não é tão medonho como uma pessoa de fase alecrim dourado acredita. Você quer experimentar o mundo, você quer medir forças com o mundo, você quer mostrar a sua força, né, individual. Lembra da minha história que eu contei? Que eu comecei então a querer vencer por vencer? Eu estava despertando essa fase do rebelde sem causa. Lembra quando eu falei no começo da minha historinha que eu tinha medo da opinião das pessoas, eu queria que as pessoas me amassem do jeito que eu era, que respeitassem 100% do que eu fosse e que tudo me afetava, tudo me machucava. Lembra no depoimento da Bárbara, quando ela falou, olha, eu só olhava para mim, eu não estava nem ligando para os outros e eu reclamava que eu tinha que lavar louça? Olha, é tudo alecrim dourado. Por quê? Porque a gente acreditava, nessa etapa que a gente estava, a gente acreditava que o mundo devia as coisas pra gente. Que o mundo tinha que sempre fazer carinho pra gente. E por isso nossas emoções eram extremamente instáveis. A Kátia, por exemplo, ela tinha dificuldade para conversar com as pessoas. Né? Ela se afetava emocionalmente com tudo. Fase do alecrim dourado. Né? E essa fase do rebelde sem causa é a fase onde você quer vencer. Mas eu sinto aqui ainda que eu tenho uma força, mas eu não sei de onde essa força vem. Eu preciso desenvolver essa força. E essa é a fase do rebelde sem causa. É onde você está testando a sua força. Tá? É como se fosse uma queda de braço com o mundo. Você está em busca da sua força. Certo? Essa é a motivação dessa fase. A fase de eu quero perceber a minha força, eu quero me perceber forte. Já não é mais eu quero ser amado, mas eu quero me perceber forte. Temos aqui a fase do adultinho bem resolvido. Viemos então para a terceira etapa. O que é o adultinho bem resolvido? Aqui você já estabilizou sua emoção. Você já descobriu sua força e você já percebeu que a sua força ela pode ser imprimida no mundo, pode ser colocada ali no mundo. Mas você precisa agora ser útil. Essa fase é a fase onde as pessoas sofrem muito porque elas querem construir coisas. Elas querem se dedicar, se debruçar para coisas úteis. Elas querem trabalhar, elas querem servir, elas querem construir. Essa aqui é a fase de construção. Finalmente, quem chega nessa fase, vamos lá, já está praticamente estabilizado emocionalmente. Né? Está estabilizado, mas ele ainda precisa imprimir a sua força. Lembra a força do rebelde? O rebelde tem uma força, mas ele não sabe para onde ele vai colocar. No adultinho, ele tem que concentrar e canalizar sua força para alguma coisa. Geralmente é o seu trabalho. Né? Canalizar a sua força em ser um bom médico. Canalizar a sua força em ser um bom porteiro. Tá? As pessoas acham que tem que ser ensino superior. Não. Canalizar a sua força para ser um bom porteiro. Canalizar a sua força para ser uma boa empregada doméstica. Canalizar a sua força para ser um bom terapeuta. Canalizar as suas forças para fazer algo de útil que gere resultado. Grande motivação aqui do adultinho bem resolvido é buscar ser útil, trazer utilidade, ter resultado. Não adianta mais, né? A cabeça de um adultinho bem resolvido, o que ele pensa nessa fase do amadurecimento? Cara, por que eu vou ficar brigando com o mundo? Para que eu quero saber se eu sou forte ou não? Eu quero resolver problema. Eu preciso ter coisas para resolver. Aí sim eu consigo ser útil. Tem pessoas que são assim, raras, mas tem. E a fase do adultinho bem resolvido, lembra que eu falei? Ela se divide em duas etapas. Temos a etapa que eu chamo da etapa do resultado. Você é um adultinho que está buscando só resolver problemas. Você ainda é vamos dizer, um egoísta útil. Está pensando em só de você ainda. Mas chega uma hora que dentro do teu peito existe uma vontade de olhar para o mundo. Existe uma motivação, um desejo de olhar para as outras pessoas. E aqui, então, você se torna um sujeito que passa a olhar o social, que passa a perceber os efeitos das suas ações. Essa grande motivação é criar um entorno estável,
criar, né, uma comunidade estável. Você quer, né, você quer ter o seu papel social. Você quer ser relevante para aquelas pessoas que estão ali. Relevante no sentido de muita utilidade social. Percebe? E, por último, temos a fase do adulto bem resolvido de alto valor. Aqui é uma fase complexa. Aqui é uma fase que eu desejo que todas as pessoas cheguem. É uma fase que você de fato traz impacto no mundo, que você de fato é útil, que você de fato serve a tua comunidade, ajuda as pessoas e você é relevante. Mas aqui existe um chamado especial nessa fase. Um chamado para a transcendência. Um chamado para um outro mundo. Onde você começa a perceber que as suas ações, elas reverberam não só aqui, mas em outro lugar. Essa é uma fase complexa, é uma fase profunda e que requer inúmeras reflexões para que o sujeito compreenda que tipo de vida realmente ele quer levar até o final dos seus dias. Você então entendeu o esquema geral. Temos 4 fases: alecrim dourado, rebelde sem causa, adultinho bem resolvido e adulto de alto valor. Beleza. Essa aqui é a etapa, essa aqui é uma fase que todos nós passamos durante o nosso processo de maturidade emocional. Mas eu vou te passar 4 técnicas, tá, que você pode utilizar em qualquer fase. São 4 técnicas maravilhosas que eu uso. São 4 técnicas que estabilizam as minhas emoções, que diminuem a minha confusão mental, que diminuem a minha ansiedade. Elas são extremamente eficazes. Então, eu vou passar 4 técnicas. 2 profiláticas, ou seja, 2 para prevenir que você entre num processo de instabilidade emocional, tá? E 2 para remediar situações que você entra num processo de instabilidade emocional. Lembrando aqui, vamos lá. Quando eu falei das fases, são fases que a gente trabalha especificamente um processo emocional seu, tá? São fases que você tem motivações. Lembra que eu falei, o alecrim dourado tem motivação, o rebelde sem causa tem outro, o adultinho tem outro, o adulto de alto valor tem outro. Isso não significa que a partir do adultinho bem resolvido, como você viu, que você tem uma emoção estabilizada, isso não significa que você não será acometido pelas suas emoções. Qualquer dessas 4 fases, você pode ser assaltado pelas suas emoções. Só que, à medida que você amadurece, vamos dizer que você consegue reagir a esse assalto com mais facilidade. Compreende aqui? Tá? Então, por isso que essa técnica aqui, ela serve para qualquer das 4 fases. Tá bom? Essa técnica aqui é essencial. Ela é essencial. Ela tem que ser feita sempre. Então vamos lá, sem enrolação. Então, só recapitulando. 2 para a profilaxia, para prevenção. Então eu vou te dar aqui as 2 técnicas de prevenção. A técnica de prevenção que eu chamo é de uma meditação PPF. Como é que é essa meditação PPF? Não é meditação que você imagina que eu vou colocar você na flor de lótus, imitando o Buda, fazendo Om, né? Não é nada disso durante 1 hora. Não, é uma meditação rápida, ela é simples, mas requer a sua atenção, tá? A meditação e a técnica da presença total. Muita atenção aqui. Atenção aqui para você poder aplicar essa técnica. Essas 4 técnicas que eu vou te passar, você consegue praticar hoje, tá? E, sobretudo, amanhã, tá bom? Vou te falar, essa técnica de meditação e presença total, você vai aplicar na parte da manhã. Assim que você acordar. Vamos lá, presta atenção aqui. Quando a gente acorda, o que geralmente as pessoas fazem? O que as pessoas erram? Qual o jeito que as pessoas têm quando elas acordam? Elas desligam o despertador e pegam a porcaria do celular, não é? Abre o WhatsApp, abre o Instagram, abre o Facebook, abre o e-mail, né? Se você for empresário, empreendedor, autônomo, já abre a agenda, já vê tudo, já na primeira parte da manhã. E o que eu vou fazer com você? Isso aqui é a técnica. Você não vai abrir o teu celular assim que você vai acordar, tá? A técnica, essa é uma técnica aqui que vai mexer com a sua cabeça,
tá? Para estabilizar suas emoções e diminuir essa ansiedade. Quem tem ansiedade, principalmente essa técnica maravilhosa. Você não vai abrir o teu celular. Você não vai. Você vai desligar o teu despertador e você vai iniciar a sua rotina da manhã, tá? Eu vou presumir aqui que você acorda e vai para o chuveiro, tá? Eu vou presumir aqui, cada um tem a sua rotina. O que você vai fazer? Você vai pegar o celular, desligar, você vai deixar ali e você vai começar a ter a técnica da presença total. Como é que é a técnica? Você vai começar a cantar na sua cabeça, como se fosse de uma maneira meio obsessiva mesmo, tá? Parece, inicialmente. Você vai pensar, vou levantar da cama. E você levanta da cama. Vou até o banheiro. E aí você vai até o banheiro. Vou abrir a porta do banheiro. Você abre a porta do banheiro. Vou pegar a toalha do banheiro. E você pega a toalha do banheiro. Vou abrir a porta do box. Abre a porta do box. E aí, vamos lá, gente. É simples, prático, mas isso aqui vai evitar 90% das suas crises de ansiedade. Vai estabilizar a sua emoção. Parece que é bobo? É, mas graças a Deus que é bobo. Que qualquer um pode fazer, né? Vamos lá. Então, atenção. Você vai simplesmente cantar na sua cabeça o que você vai fazer. E você faz logo em seguida. Só que continuando. Tá tomando banho, não tá? Você vai prestar atenção na água escorrendo pelo teu rosto, pelo teu cabelo. Você vai começar a prestar atenção ativamente na sua atividade. Se você passa o sabonete no teu corpo, você vai sentir o sabonete passando no teu corpo. Você vai e sente, e você vai sentindo. E esse que é o exercício da presença total. Ok? Para quê? Vamos lá, só para explicar. Isso aqui é uma forma de você setar a sua cabeça, fazer uma configuração no teu cérebro para que você aprenda a olhar para você mesmo. Tá? Quando a gente acorda inicialmente, a gente abre o Facebook, abre o Instagram e vê outras pessoas, vê uma agenda, a gente coloca para o nosso cérebro, né, que o nosso dia será o quê? Que o nosso dia será uma preocupação de terceiros, tá? Que a gente vai viver sempre em reação. Tem muitas pessoas que vivem assim, vivem em reação, em reatividade. Acontece alguma coisa, tem que responder. Fazer alguma coisa, tem que fazer, né? Vive muito desespero. Por quê? Porque você abre, né? Você abre o teu celular já no início, quando você está configurando o teu cérebro para você viver, né, de um certo modo, você configura o teu cérebro para responder sempre demandas externas. Aconteceu alguma coisa, tem que fazer. Aconteceu outra coisa, tem que fazer. Aconteceu outra coisa, tem que fazer. Quando a gente para e faz o exercício da presença total, a gente seta o nosso cérebro para quê? Para você criar uma demanda sua. Para que você esteja no controle. Não que o externo te controle. Entende aqui? Não para que as outras pessoas te controlem. Emocionalmente. Para que você esteja no centro. Tá? Então, esse é o exercício da presença total. Igor, eu não tomo banho, já vou logo fazer o café. Então, se for fazer o café, olha a água do café caindo. Percebe ali, né? Se você filtra o café, percebe ali as bolhas do café no filtro. Vê a fumacinha do café passando e você olha, preste atenção. Vou tomar um gole de café. Aí você sente a textura do café, sente se o café está muito quente, está muito frio. Você vai sentindo tudo isso, sem mexer na porcaria do celular. Né? O ideal é que seja por 90 minutos, mas ninguém fica 90 minutos de manhã sem celular. Então, sem mexer no celular, porque às vezes precisa botar o GPS para ir para trabalhar, para fazer alguma coisa. Então, o que você vai fazer? Vai fazer o máximo que você puder, o tempo possível que você tiver, sem mexer no celular na parte da manhã. Essa é a primeira técnica. Técnica profilática. Prevenção para estabilizar a sua emoção. Benefício dessa técnica. Essa técnica vai colocar você no centro, tá? O teu cérebro. Você está mandando uma configuração para o teu cérebro que você está no centro das suas ações, ok? Não os outros. Então, a chance do externo mexer com você vai diminuir, tá? Isso aqui não é um exercício de isenção, você não está isento disso, mas vai diminuir aquela irritação de muita demanda externa, beleza? Porque tem gente que acorda e já mexe no celular.
Não sai nem da cama, tá? Isso é uma forma que vai te adoecendo e te instabilizando emocionalmente. Segunda técnica profilática. Essa técnica aqui meditativa, como eu te falei. Você pode fazer isso, vamos lá, quando você estiver dirigindo, se você ficar muito tempo no trânsito, de manhã, você vai gastar 15 minutinhos, ok? 15 minutinhos. É muito rápido. Como é que você vai fazer? Essa se chama uma meditação PPF, passado, presente e futuro. Você vai fazer uma meditação sobre o seu passado, presente e futuro. Vai botar no seu relógio 7 minutos e meio. O que você vai fazer? 7 minutos e meio. Você vai lembrar de tudo que você passou. Desde o seu nascimento, o nome de seus pais, de onde você veio, o que aconteceu até aqui. Aí tem 7 minutos e meio para fazer isso. Você vai cronometrar no seu reloginho. 7 minutos e meio. Para quê? Para que você comece a se instalar. Eu quero que você relembre onde você está, o que você fez, o que você passou. Mas eu não quero que você relembre, mas eu sofri muito quando era moleque. Não é nada disso. Você vai descrever, tá? Meu pai é fulano de tal, minha mãe é ciclano de tal, meus irmãos, hoje eu moro em tal lugar, hoje eu trabalho com isso, eu saí de emprego tal, né? Eu tive tantos filhos, aconteceu isso, tal. Você vai descrever, tá? Sem julgamento de valor, sem ficar falando se foi bom, se foi ruim, se foi maravilhoso, teu passado. Ninguém quer saber disso e não é essa atividade. 7 minutos e meio, você vai olhar o teu passado. Deu 7 minutos e meio, pum! Você vai voltar para o presente. E agora você vai fazer uma projeção de presente e futuro. Né? Não tem como você fazer uma projeção do presente, mas você vai fazer uma projeção do futuro agora. 7 minutos e meio para o futuro. E aí você vai, então, entrar na atividade. Bom, cá estou. Nesse lugar. Nessa cidade. Nessa família. O que eu preciso fazer para chegar ao lugar que eu quero? Vou dar um exemplo aqui bobo, sei lá. O que eu preciso para conseguir comprar aquele carro que eu gostaria? O que eu preciso fazer para ganhar uma promoção no meu trabalho? O que eu preciso fazer para melhorar minha prática espiritual? O que eu preciso fazer hoje, tá? Hoje. O que eu preciso fazer hoje para ser mais paciente no trânsito? O que eu preciso... Então você vai jogar essas perguntas. O que você precisa fazer hoje, tá? Eu não quero semana que vem, eu não quero ano que vem, não quero nada. Eu quero hoje. Você vai começar a imaginar, tá? A atividade que você vai fazer hoje. Mas eu quero que você imagine 2 no máximo. 2, 3 atividades no máximo, tá? Então eu tenho que fazer isso, isso, ponto. Você tem 7 minutos e meio para pensar o que você precisa fazer o dia hoje. E você vai fazer o que você tem que fazer. Se você quiser, você pode anotar numa agendinha. Já que você gosta de escrever, minha experiência de consultório mostra isso. Tem muita gente que gosta de escrever. Então escreve. Vamos lá. O que eu preciso fazer para comprar o meu carro? Sei lá, eu preciso, né, levar o trabalho tal para o meu chefe, porque eu tenho chance de promoção de emprego. Não sei. Segundo, isso. Terceiro, então, e você vai fazer isso. Ponto. Você vai se ocupar em resolver esses 3 problemas, que vai levar você para frente. Explicando os benefícios dessa técnica. Para quê? Quando a gente seta a nossa cabeça com a presença total, tá? É a junção dessas 2 técnicas. Quando a gente seta a nossa cabeça para dentro, para as nossas demandas interiores e não para demandas externas, a gente tende a acalmar as nossas emoções. A gente fica menos reativo ao mundo. As coisas do mundo incomodam menos a gente. Quando a gente faz essa meditação PPF do passado, presente e futuro, você volta para você mesmo de novo. Você volta para o seu centro. E aí você, então, passa a não ouvir o que é externo e você passa a ouvir aquilo que realmente te importa e faz sentido para a tua vida. E aí você passa, então, a agir. Por isso que são as perguntas, né? O que eu tenho que fazer hoje? Você passa a agir de maneira coerente àquilo que você deseja, àquilo que você quer. Entendeu? Então, ela é preventiva, tá? Ela é profilática. Agora, Igor, cara, surtei, tô ansioso, né? Cara, tô numa gula, tô comendo tudo aqui,
falei que ia fazer dieta, procrastinei para ir para academia, fiquei 3 horas para ir para academia, não consegui. Meu Deus, e agora? Ai, tô sendo tomado por uma confusão mental, tô confuso, tô instável emocionalmente. Vamos parar. Vou dar a técnica para você, técnica de aterramento, tá? Essa técnica de aterramento, ela é boa quando você estiver sentindo que você tá perdendo para os seus pensamentos. Sabe quando você tá quieto, às vezes você tá trabalhando ali, aí vem muito pensamento. E aí o pensamento vai tirando você do seu trabalho, né? Aí você tá quieto, querendo relaxar um pouquinho, aí vem aqueles pensamentos, preocupações, né? Vem e tira você do seu centro. E aí vem aquela coisa no peito, você sente um monte de coisa no coração, no estômago, você não sabe o que é, você quer vomitar aquilo e não sabe o que está acontecendo, tá estranho. Sentiu a coisa estranha? O que você vai fazer? Você vai fechar o olho e você vai, tá? Fechar o olho e você vai sentir. Sinta o que você está sentindo na pele agora. Ó, vou tentar fazer atividade aqui com vocês, tá bom? Eu vou fechar o olho rapidinho e eu vou tentar dizer o que eu tô sentindo aqui do meu lado. Vamos lá, eu tô sentindo a minha roupa, tô sentindo o peso do meu tecido, né? Eu tô sentindo o frescor do ar, porque eu tô com o ar-condicionado ligado. Eu tô sentindo um cheiro de perfume. Esse perfuminho aqui, ó, do lado aqui do vídeo, né? Então eu tô sentindo o cheiro. Pra quê? Isso aqui que eu tô fazendo é para eu me aterrar. É para eu sentir o meu corpo, voltar para os meus sentidos. Você tenta descrever 5, tá? Tente usar os seus 5 sentidos, ok? Então, eu estou usando o olfato, né? Sentir o cheiro, sentir aqui, né, o contato, aqui a minha pele, o tato, sentir o ar. Ó, eu posso sentir aqui a minha mão, ó, botar minha mão, usar o tato aqui. Estou sentindo a mesa, sentindo meus pés no chão. E aí você vai, ó, você vai sentindo, você vai aterrando. Isso aqui vai diminuindo, tá? Igor, não posso fechar o olho. Estou em situação que eu não posso fechar o olho. Vai fazer com sua visão, tá? O que você vai fazer com a visão? Cores, tá? Ó, vamos aqui. Eu vou usar a tela que vocês estão me enxergando, tá? Ó, cores aqui. Eu tô vendo um vermelho, tô vendo um amarelo ali, um branco, um marrom, né? Pronto. Começa a descrever cores, tá? Cores. E volta pro tato, já que você tá com, já que você não pode fechar o olho, tenta ir pro tato também, que ajuda. Use os seus 5 sentidos e comece a descrever 5, tá? 5. 5 coisas que você vê, sente ou cheira, ou se estiver mastigando alguma coisa, você vai sentindo. Para que isso aqui? Isso aqui vai trazer você para o seu centro novamente. Quando a gente tem com muita confusão mental, muita confusão emocional, a gente dispersou. É como se a gente fosse um grande quebra-cabeça e as peças estão espalhadas. E a gente não consegue achar o nosso centro. Então, quando a gente faz o aterramento, a gente volta para os sentidos básicos, para os sentidos mais primitivos de cheiro, cor, né? Tudo isso, a gente volta para o nosso centro de novo, tá? É simples mesmo, ok? Essa é a meditação, essa técnica do aterramento. Outra técnica que pode ser usada para auxiliar o aterramento. Se você tiver com muito desconforto, né, muscular, ou se estiver muito tenso, ai, e você quer buscar relaxar, vou te dar uma técnica da contração muscular, tá? O que você vai fazer? Eu vou botar a mão aqui para ficar mais fácil vocês verem. O que você vai fazer? Você vai fechar o olho. Esse aqui você vai precisar fechar o olho, tá? Você vai respirar fundo. E você vai contrair com toda a sua força. Todos os músculos. Você vai fazer assim, ó. E você vai... Eu até relaxei aqui agora. Minha mão até ficou mole. Vou fazer isso 3 vezes, ó. Relaxa mesmo. Então eu já relaxei aqui. Você entendeu? Então você vai contrair com toda a sua força e
dá até um suor, né? Dá até um suador aqui. Para quê? E você vai relaxar, seu músculo vai relaxar e você só vai continuar prestando atenção na sua respiração. Aí você vai baixar, tá? Isso aqui é para remediar em caso, né, de uma, não vou dizer uma crise, mas no incômodo estado de confusão mental, quando você precisar ter clareza dele. Ok? Certo? Tudo bem aqui? Pegamos? Então, resumindo, 2 profiláticos e 2 para remediação. Meditação, tá? PPF, passado, presente e futuro, 7 minutos de passado, 7 minutos de futuro, o que você precisa fazer hoje. Presença total, acordou, não mexa no teu celular, não mexa em nada que estimule, aprenda a ver tudo que está acontecendo, preste atenção, volte ao momento presente, tá bom? Remediação, você vai fazer a técnica do aterramento, confusão mental, etc, tá? Volte para o seu centro, sinta cheiro, use seus 5 sentidos e descreva o que você está vendo. Cores, sensações, gosto, textura, ok? Contração muscular, caso você deseje fazer um relaxamento corporal e físico. Bom, se você quiser dar um salto, e eu falo sem exagero nenhum, na sua vida, em termos de sentido de vida, estabilidade emocional, trabalho, parte financeira, né, din-din, e até mesmo espiritualidade, temos o curso MIM de Maturidade Emocional. Lá o bicho pega, meu amigo. No curso temos uma série de outras técnicas para o controle das emoções. E como você já viu, a cereja do bolo é encaixar esses tipos de técnicas que eu acabei de passar para você, acabei de explicar, além de exercícios propostos dentro das aulas na fase atual que você vive. Essa é a cereja do bolo. Além disso, para cada emoção, temos um tipo específico de ação para lidar com elas, como, por exemplo, a raiva, a ansiedade, a apatia. Todas elas têm um modo específico de operar e modo específico de manobrar a teu favor. Afinal, o que é o curso MIM? É o meu curso de maturidade emocional. Nele, eu vou além do que te passei na aula de hoje e aprofundar ainda mais em alguns conceitos que demoram mais tempos para serem entendidos. Você irá entender a sua fase atual da maturidade emocional e como sair dela. Terá ferramentas para lidar com as suas questões emocionais e mentais. Vamos lá. Então, esse curso ele tem que formato? Esse curso ele tem aulas gravadas e aulas ao vivo quinzenal. Ou seja, eu irei de 15 em 15 dias atualizando o conteúdo, ouvindo os alunos, trazendo novas visões, trazendo conceitos, enfim, não é um curso que você compra e fica ali largado. Além dessas aulas serem extremamente terapêuticas, o efeito delas é esse. Além disso, a gente tem uma plataforma com login e senha que serão enviados diretamente no seu e-mail. Importante você botar seu e-mail correto e o melhor e-mail, tá bom? E o formato do curso, eles são divididos em 5 módulos. Vamos aqui falar sobre os 5 módulos rapidinho. Joga na tela aí, vamos lá. Temos aqui então 5 módulos. Visão geral e aplicação do MIM, do método Igor Mokarzel, de maturidade emocional. Quem é você? O tripé da estabilidade emocional, usina das emoções e ativando a inteligência emocional. Vamos lá. Logo no primeiro módulo, você já vai ter acesso ao FAI. Lembra o FAI que eu falei aqui no começo desse vídeo? Lá falei sobre a trilha, né, da nossa evolução, da nossa maturidade emocional. Lá a gente vai aprofundar um pouco mais nessa trilha. Eu vou falar para você as motivações, as dores, os sofrimentos de cada etapa e os exercícios específicos. São 3 exercícios para cada etapa, em que você consiga passar por essa etapa, você consiga trazer uma estabilização emocional logo. Então, já logo no primeiro módulo, logo no ponto de partida do nosso curso, a gente já vai ter, a gente já vai abrir a metodologia para você. O 2, tá? Quem é você? Esse segundo módulo é um módulo da caracterologia. Eu vou falar quem você é. A gente vai estudar os temperamentos, certo? São 4 tipos de temperamentos: fleumático, sanguíneo, melancólico, né, e colérico. Você precisa saber quem você é, como você pode lidar com pessoas de diferentes temperamentos. Esse é um módulo perfeito para relacionamento, um módulo perfeito para profissão e você se entender também. Um módulo muito bom, particularmente eu gosto muito desse módulo. Terceiro módulo, tripé da estabilidade emocional.
Teremos aqui, eu vou passar para você as 3 áreas específicas da nossa vida, física, mental e espiritual, e como a gente consegue equilibrar cada área dessa. Eu convidei 2 professores, tá? Um para falar sobre a parte espiritual, outro para falar sobre a parte física, e eu vou falar sobre a parte mental, sobre a parte psicológica, para te trazer esse tripé da estabilidade emocional. Independente de qual fase você esteja, esse tripé ele tem que acontecer. Tá? Ele é o ponto de partida. 4, ali é o nosso autoconhecimento em relação às nossas emoções. Como é que as emoções funcionam, como é que as emoções operam, como é que a gente pode usar essas emoções ao nosso favor, como elas acontecem, a memória, o conceito, a afetividade, certo? Isso aqui é um autoconhecimento mesmo sobre emoção. Tá? E o quinto módulo, a gente vai ativar a inteligência emocional. Vamos lá, o 5º módulo é o que está nos livros. O 5º módulo são as técnicas, né? São as técnicas de inteligência emocional. Essa técnica aqui que eu te passei está no 5º módulo, né? Essa técnica que eu passei para vocês é importantíssima. Lá tem outras mais de 15 técnicas diferentes e à medida que eu vou testando, eu vou atualizando essas técnicas. Vou atualizando nas aulas ao vivo e atualizando ali, deixando algumas gravadas. Porque sempre técnicas novas vão surgindo. E por que eu deixei por último? Porque senão, vamos lá, se você pegar o curso e for direto para a inteligência emocional, né, ali as técnicas, você vai acreditar que você já está fazendo inteligência emocional. Sendo que eu já tinha falado, bom, não adianta você ter a técnica e você não tiver a visão geral, que é a aplicação do método. Você vai se perder, né? Você vai simplesmente ter a sua carteira de motorista, mas não vai saber para onde você está indo, que propósito que você vai fazer. Entende aqui? Então, por último ali, você vai pegar as técnicas. Só de você fazer o 1º módulo e o 2º módulo, fazer os exercícios propostos, cara, só aqui você já vai conseguir estabilizar a tua emoção. E vamos lá, é muito possível, tá? É muito possível que você consiga estabilizar as tuas emoções e crescer bastante, às vezes nem chegando no 5º módulo. Você já consegue evoluir bastante. Vamos às perguntas frequentes que são rápidas e fáceis de falar. Vamos lá. O pessoal que diz que não tem tempo. Conversa muito franca com você, meu amigo. Você que diz que não tem tempo para lidar com as suas emoções. Você precisa lidar com as suas emoções. Porque é a partir das suas emoções que você aprende a se desenvolver. É a partir das suas emoções que você entende o mundo. É a partir das suas emoções que você se relaciona, que você ganha dinheiro. Então, maturidade é para ontem. E pense bem, porque é aí que é a virada de chave da tua vida. Para quem diz que o seu caso é diferente. Igor, meu caso é diferente. É verdade, seu caso é diferente, cada um tem a sua questão. Mas temos uma boa notícia e que acaba com a desculpa, que é as ferramentas são universais. Graças a Deus. Todo mundo, os seres humanos, compartilham um pouco de coisas iguais. E graças a Deus que é assim. Pessoal que diz que não consegue, que não conseguiu. Bom, esse curso foi todo projetado para você conseguir. Teremos encontros quinzenais, teremos ferramentas, eu tenho resumo, tudo para que você consiga o máximo possível conquistar a sua tão sonhada estabilidade emocional e você não sofrer mais com isso. Importante dizer que esse curso aqui tem 15 dias de garantia. Comprou da data da compra, você tem 15 dias de garantia. Importante então agora falar qual é o valor do curso MIM. O curso tem valor de R$ 777,76, dividido em 12 vezes, sai por R$ 77,62 por mês. Vamos lá. Uma sessão de terapia para estabilizar suas emoções por baixo sai por volta de R$ 100 a sessão. Isso quando é um profissional que está no início de carreira. Ou seja, no mês você pagaria uns R$ 400, presumindo que você tenha sessões semanais. O curso tem encontros quinzenais, são aulas altamente terapêuticas, o que poderia equivaler aqui, de algum modo, com as terapias em grupo. Segundo o CRPSP, o valor cobrado mínimo para uma psicoterapia em grupo é 165,37. Lembrando que eu não estou falando que a gente tem terapia em grupo, mas que as aulas têm efeitos análogos e extremamente terapêuticos. Então, resumindo aqui, pagar um curso que se preste a ter efeito terapêutico de amadurecimento emocional por R$ 77 por mês é extremamente barato, se comparado à terapia dinâmica e vivência em grupo. Além disso, fica ainda mais barato, né? Fica mais em conta se comparado à terapia individual. Lembrando que esse curso é uma assinatura anual, justamente porque tem aulas quinzenais e efeitos terapêuticos. É como se fosse uma terapia funcionando de maneira
coletiva. Bom, se você quiser se tornar uma pessoa mais estável emocionalmente e vencer as dificuldades naturais da vida de forma madura e equilibrada, clique no botão abaixo e faça parte do curso. E deixa eu falar uma coisinha para você. Se você comprar esse curso, abre lá no meu Instagram e me manda a mensagem que você comprou o curso. Eu quero saber e conhecer quem é você. Vai ser uma grande honra estar você com a gente. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.